Graça e paz, meus irmãos e amigos. Shalom Adonai. Mais um dia que se inicia e eu louvo a Deus por Ele estar nos dando a oportunidade de vivermos um novo dia. Quero trazer uma mensagem para a vida dos irmãos. Eu estava deitado, descansando na minha folga e Deus me acordou nessa madrugada para poder estudar um pouco a palavra. E eu quero trazer essa mensagem, creio eu, que alguém precisa ouvir essa mensagem. 2 Crônicas, capítulo 10, a partir do seu versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer dessa forma: E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo a Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram ele e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão com todo Israel e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele lhe disse: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Reoboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhasseis vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os mancebos que havia crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhe: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que com ele havia crescido lhe falaram, dizendo: Assim dirás a esse povo que te falou, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhes falará: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Até aqui, meus irmãos. Essa mensagem ela vem a partir da morte do rei Salomão. O rei Salomão morreu e logo em seguida seu filho Roboão começa a reinar. E em seguida, Jeroboão, ele havia fugido do reinado de Salomão porque o Salomão o havia perseguido. E Jeroboão, ele era o servo valente de Salomão. E por alguma forma, Salomão acabou que o expulsou daquela terra. Só que quando Salomão morre, Jeroboão, ele tenta voltar para o seu reino, para a sua terra. E vai até o filho de Salomão, atual rei, Roboão, e pede para que o seu jugo seja mais leve. E dessa forma ele serviria ao rei. Quando Roboão chega até os seus anciões, que são as pessoas mais velhas, que são aqueles que podem dar conselhos corretos, e realmente eles deram o conselho correto, Roboão não quis dar ouvido, ele quis dar ouvido aos jovens que cresceram com ele. E o conselho daqueles jovens não foi um conselho digno. E por consequência desse conselho, Roboão paga algo muito grande. Em Jeremias capítulo 7, versículo 24, diz que
Mas não ouviram nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Quando Roboão ouve um conselho de uma pessoa que não tem sabedoria para o aconselhar, de vez ele andar para frente, ele começa a andar para trás. Porque se nós formos observar, no capítulo 12 de 2 Crônicas, versículo 8, nós vamos ver ali que o rei do Egito, Sisaque, ele vem até o rei. Por quê? Porque houve uma divisão do povo de Israel. Quando o Jeroboão chega, a palavra de Deus ela se cumpre na vida de Roboão, porque se nós formos voltar um pouco atrás, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, ou versículo 11, 1 Reis 11, 11 até o 13 diz assim, pelo que disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardasse o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho e o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Quando chega nesse momento aqui, a palavra de Deus se cumpre, porque o povo ele se divide e 10 tribos vai seguir Jeroboão e 2 tribos ficam com Roboão. Tudo isso, meu irmão, é porque Salomão violou um direito de Deus. Tudo isso porque Salomão se afastou de Deus. E aqui se começa a cumprir a palavra do Senhor. Só que Deus ele é tão misericordioso que ele deu o livre-arbítrio ou permitiu que Roboão fizesse uma escolha. Quando Jeroboão vem até o rei Roboão para tentar de alguma forma diminuir o seu jugo, ele vem com bom pensamento. Ele vem com uma atitude digna. Ele vem de uma forma que ele falou, se o Senhor me aliviar o meu jugo, eu te servirei. E os anciões, que são as pessoas mais velhas, que são aqueles que poderiam aconselhar Roboão de uma forma correta, realmente eles aconselham de uma forma correta. Por quê? Porque eles falam para Roboão, faça dessa forma, porque assim eles serão seus servos, você não terá problema. Mas não, ele quis dar ouvido para as pessoas erradas. Muitas das vezes Deus está falando conosco através da sua palavra, através dos seus profetas, que ainda, apesar de muitos falarem que não existem, mas existem profetas de profecia não, mas profetas de palavra, para que as pessoas pudessem ouvir a palavra do Senhor. E nessas consultas, pode levar adiante obra confiável por Deus. Nós devemos buscar na palavra de Deus, a resposta. Porque, meu irmão, Roboão, ele teve a resposta dos anciões, mas ele não quis ouvir. Ele quis ouvir pessoas que não tinham sabedoria. E tudo isso, Deus jamais violou o direito de escolha de qualquer um, nem deixou de ser soberano. Porque ele fala que quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, meu irmão, a palavra do Senhor. Depois viriam os conselhos daqueles que nós primeiro temos que ouvir a Deus, buscar a sua palavra, e seguida, meu irmão, nós devemos ouvir conselhos de pessoas experientes no assunto, de pessoas que têm sabedoria naquilo que nós precisamos ouvir. Se nós pularmos essas etapas
e buscarmos conselhos de pessoas inexperientes e sem conhecimento da palavra, com certeza, meu irmão, nossas decisões elas serão falhas, elas não terão o aval do Senhor. Deus sempre está no controle, queira nós ou não. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus para nós cumprirmos os seus mandamentos. Não podemos viver rebelados contra a aliança e as promessas de Deus. Nós devemos ser fiéis e obedientes ao Senhor. O Senhor ele está nos revelando através dessa palavra, meu irmão, que nós temos que ser fiel ao teu evangelho, à tua palavra, que nós temos que ser fiel aos teus conselhos e que nós devemos buscar sempre, meu irmão, conselho de pessoas experientes, pessoas que tenham conhecimento de causa. O que nós estamos mais vendo hoje em dia são pessoas buscando conselho em pessoas sem experiência alguma. Pessoas que muitas das vezes podem até ter bons pensamentos, mas atitudes que não são, conselhos que não são dignos. Roboão, ele cometeu um erro muito grande ao pegar e seguir esse conselho desses jovens. Porque se nós formos ver mais adiante, meu irmão, ele acaba se tornando servo do povo do Egito. Porque se nós formos ver aqui, no versículo 12, no capítulo 12 de 2 Crônicas, no versículo 8, porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reis da terra. Deus permitiu que Roboão se tornasse servo de Sisaque, rei do Egito, para que ele aprendesse a diferença de ser servo de Deus e servo do homem. Então, meu irmão, que você venha servir a Deus e venha buscar conselhos de pessoas capacitadas para aquilo que você tanto precisa. E dessa forma, se você obedecer a ordem de Deus, a voz de Deus, através dos seus profetas, através dos conselhos deles, você terá uma vida próspera. Você terá uma vida regada na graça de Deus. Que o Senhor venha guiar os teus passos. Que o Senhor venha te dar sabedoria naquilo que você tanto busca. Eu não sei, esta mensagem é direcionada a alguém e eu creio que é para você. Ouça o conselho de pessoas sábias, com capacidade para te aconselhar. E que Deus te guie, te proteja e te ilumine. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja presente sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. É o que eu creio, é o que eu determino. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graça e paz, meus irmãos. Shalom Aleichem. A paz esteja convosco. Amém? Deus abençoe sua vida.